Bem, boa tarde a todas as pessoas, de modo muito especial aos nossos convidados de hoje. Eu sou Camilo Zufelato, eu sou vice-coordenador do EA Polo Ribeirão Preto, então estou aqui hoje na qualidade institucional na coordenação desse nosso polo, né, que abriga a Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, e este é um evento da Cátedra com o apoio da Facens e com financiamento da B3 Social. Esse é um movimento muito importante para a gente nesse curso, né, de formação de lideranças escolares, com o tema especificamente, né, da gestão financeira e avaliação de resultados no ambiente escolar. De modo que hoje nós temos a felicidade e a alegria de ter conosco dois grandes especialistas nesse tema, a professora Marilena Castro e o professor Carlos Eduardo Sanches, a quem eu agradeço mais uma vez por toda esta participação e divisão, digamos, de tarefas junto a essa cátedra e o nosso Instituto de Estudos Avançados de Ribeirão Preto. Eu quero, muito rapidamente, me referir a eles em relação ao currículo, né, algumas informações, pelo menos, do currículo, porque são realmente duas pessoas absolutamente ligadas a esse tema e especialistas nele. A professora Marilena Castro é socióloga e mestre em ciência política pela Unicamp. Foi professora da Unicamp, onde atuou também como pesquisadora do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas. Já esteve à frente de órgãos como o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, né, o INEP, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, Secretaria Municipal de Educação de Campinas, a Fundação SAED, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação e o Conselho Nacional de Educação. Atualmente é titular da Cátedra Instituto Ayrton Senna, de Inovação em Avaliações Institucionais, que é sediada no Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto, e é também presidente da Associação Brasileira de Avaliação Educacional, a BAV, e vice-presidente do Conselho Estadual de Educação de São Paulo. Marilena, muito obrigado pela parceria, bem-vinda aqui nessa atividade. E o professor Carlos Eduardo Sanches, que é mestre em educação pela PUC do Paraná, doutorando em educação pela Federal do Paraná, foi secretário de educação do município de Castro, no Paraná, entre 2005 e 2011, presidente da Undine Nacional de 2009 a 2011 e presidente do Conselho Nacional do Fundeb em 2010 e 2011. Tem experiência na área de gestão pública, com ênfase em administração educacional, atuando principalmente nos campos da educação pública, política educacional, gestão educacional, valorização dos profissionais da educação e financiamento da educação. Desenvolve assessorias e consultorias pelos governos estaduais, prefeituras, institutos, fundações e órgãos de controle e fiscalização. De modo que, como eu disse, nós estamos aqui, temos a grata alegria de termos dois grandes especialistas nesse nosso tema. Então, mais uma vez, eu dou as boas-vindas a todos, de modo muito especial à Marilena e ao Carlos, e a Marilena, a quem já passo imediatamente a palavra para que dê continuidade neste nosso evento. Muito obrigado a todas e a todos. Muito obrigada, Camilo, pela apresentação. Boa noite, boa tarde, boa noite a todos. Olá, Carlos, meu amigo, já há bastante tempo. Diego, um prazer estar aqui com todos vocês. Bem, queridos professores, professoras, gestores educacionais que participam desse minicurso. A pedido dos organizadores do curso, eu vou falar sobre o futuro da avaliação e a educação básica no Brasil, né? Vocês sabem que falar de futuro não é uma coisa muito. Eu não estou conseguindo passar aqui, olha, o slide não está andando. Eu peço desculpas a vocês, não tá indo. Falar de futuro é uma coisa meio complicada,
né? E para falar de avaliação, nós temos que lembrar que a educação é um direito. E o direito à educação de qualidade para todos, o direito de frequentar, permanecer, concluir, o direito de aprender, está relacionado. Não estou conseguindo passar, viu, Diego? Não está indo, não sei por quê. Desculpa. O direito de aprender está relacionado a evidências. Quais são as evidências que o aprendizado realmente avançou, que os alunos aprenderam, que os alunos estão na escola? Por essa razão é que a avaliação importa e que os indicadores de educação são essenciais para ver se o direito de todos à educação está sendo cumprido. Eu estou tentando aqui passar os slides. Pode passar o próximo slide. Não estou conseguindo passar, não sei por que razão. Pode passar o próximo. Não está bom essa coisa dos slides, viu? Peço desculpas aí a vocês. Eu já vou adiantando. Então, aqui eu estou me referindo ao SAEB, ao censo escolar, aos dados que são produzidos anualmente pelo INEP, que são dados muito importantes. O censo apresenta características que permitem ao gestor da educação identificar o que está acontecendo com cada aluno, com cada escola, se o aluno permaneceu, se ele abandonou, se ele foi reprovado, e o SAEB permite identificar se o aluno aprendeu, o que ele aprendeu, se ele aprendeu de acordo com as expectativas de aprendizagem esperadas e se o Estado, por exemplo, no caso do IDEB, fornece os recursos necessários, o IDEB, Fundeb, para que a escola funcione. No próximo slide, então, eu vou apresentar. Não está indo. Ah, que pena. Próximo slide. Como é que eu. O próximo slide mostra que em 2021, 2.800.000 crianças concluíram o segundo ano do ensino fundamental. E dessas crianças, apenas 56% não estavam alfabetizadas, né? Nós verificamos também, como mostram esse slide, que a evolução da proficiência em língua portuguesa no segundo ano, entre 2019 e 2021, ela teve uma queda importante devido à pandemia, né? 32% dos estudantes em 2021 não conseguiam ler palavras isoladas e 23% dos estudantes não conseguiam resolver problemas muito simples de adição e subtração. O próximo slide mostra, então, o próximo slide mostra a avaliação, pode ir, o próximo slide mostra a avaliação. Tá? Eu peço desculpa a todos, porque não estou conseguindo passar os slides, e isso está dificultando a minha apresentação, mas o que eu quero dizer é que a avaliação do PIRLS, que foi uma avaliação internacional da aprendizagem realizada em 2022, mostrou que o Brasil apresentou um nível, o próximo slide, por favor, muito abaixo do que nós esperávamos, porque era uma avaliação de alunos do quarto ano e o Brasil teve um resultado inferior a 58 do total de 65 países e apenas 13% dos alunos brasileiros podem, de acordo com essa avaliação, ser considerados proficientes em compreensão de leitura no quarto ano de escolarização, que é um fato muito relevante, porque a criança que não sabe ler ao final do quarto ano, ela tem dificuldade de continuar aprendendo a partir do quarto ano, porque a leitura plena, a alfabetização plena até o final do quarto para o quinto ano, significa a transição do aprender a ler para o ler para aprender. A criança vai ter dificuldade
de ler para aprender e, portanto, essa avaliação também revela como as nossas crianças foram tremendamente afetadas pela pandemia. O próximo slide, por favor, Diego. O próximo, já põe os dois já. O próximo slide, ele mostra também como as crianças brasileiras, o próximo slide, né? Como as crianças brasileiras, as crianças mais vulneráveis, elas tiveram um desempenho bem abaixo, né? Seja do ponto de vista do nível socioeconômico, seja do ponto de vista de gênero, as escolas mais vulneráveis, elas tiveram um desempenho bem abaixo do que a média que o Brasil apresentou. Mas é importante observar que, no caso dessa avaliação internacional, as crianças mais vulneráveis, mais pobres, tá? Elas tiveram um desempenho muito melhor do que outras crianças no mesmo nível socioeconômico, quando o clima escolar era favorável, o ambiente era favorável, havia um acolhimento aos alunos, um trabalho de grande interação e diálogo entre professores, alunos e famílias. Portanto, o clima escolar, o ambiente da aprendizagem faz uma enorme diferença. Não é só o nível socioeconômico e a escolaridade dos pais que conta. Há outros fatores internos à escola que são muito importantes. Próximo slide, por favor. Também no quinto ano, nós verificamos que houve uma queda de aprendizagem na pandemia. Eu acho que vocês já estão bastante familiarizados com esses dados que mostram que no período de 2011 até 2021, o SAEB estava melhorando. Melhorou até 2019. Com a pandemia, houve a queda. Então, não é que as nossas escolas não estavam melhorando, estavam. Elas foram muito prejudicadas pela pandemia. E o PISA, que foi aplicado em 2022, mostrou uma situação também complexa. 73% dos alunos brasileiros não alcançaram o nível básico em matemática, a média da OCDE é 31%, o nível básico de matemática é o mínimo, né, que os alunos de 15 anos avaliados pelo PISA devem atingir, são alunos, né, que não sabem resolver uma equação de segundo grau, são alunos que têm dificuldade em resolver as quatro operações, são alunos que têm dificuldade de fazer uma transposição de moeda, da moeda brasileira para o dólar ou da moeda brasileira para o euro e vice-versa, e são alunos que têm uma grande dificuldade em resolver qualquer problema com duas operações ou qualquer problema com operações decimais. Eles não sabem resolver frações. Então, são alunos que não estão preparados para continuar no ensino médio. Em leitura, a situação é melhor, bem melhor do que em matemática. A metade dos nossos alunos não atingiram o nível básico, que é ler um texto de média complexidade, ser capaz de responder as perguntas, identificando a capacidade de argumentação do personagem principal, né? E essa média nos países da OCDE foi de 27%. A mesma coisa entre os estudantes que participaram da prova de ciências. 55% dos nossos estudantes alcançaram o nível básico e a média da OCDE foi de 24%. Pode passar, por favor. Quais são os pontos importantes, né? Primeiro ponto, a média brasileira não teve alterações em 2022, praticamente o resultado foi igual a 2009 e igual a 2019, né? No entanto, a média da OCDE em outros países, ela teve uma queda muito grande na Alemanha, na Finlândia, na Holanda, na Suécia, países que há muitos anos vêm apresentando um desempenho
bastante alto em educação, países que têm uma educação de muita qualidade e são países com menos desigualdade educacional e social do que o Brasil. Eles tiveram muita queda e o Brasil se manteve estável. Uma das explicações que está sendo pesquisada é que os alunos brasileiros, os mais vulneráveis, e que são a maioria dos nossos alunos, dado a situação de desigualdade social e educacional na rede pública, né? Esses alunos, eles estavam apresentando um desempenho abaixo do básico, continuaram no mesmo patamar. E os alunos que tinham um desempenho melhor, que estavam em escolas melhores, que tinham pais mais escolarizados, mantiveram também o mesmo patamar. Significa o seguinte, que os países mais desenvolvidos conseguiram, não conseguiram, aliás, oferecer aos seus alunos mais vulneráveis uma educação com a mesma qualidade que eles ofereciam antes da pandemia. Tanto é que a Alemanha, que tem problemas de conectividade nas escolas, está investindo hoje pesadamente na conectividade das escolas. O resto vocês podem ler na tela, que em leitura o Brasil é muito parecido com Colômbia, Peru e Costa Rica. Em matemática, é parecido com a Colômbia e com a Argentina. Em ciências, empata com Peru e Argentina. É importante também observar que não há uma correlação direta entre educação e desempenho acadêmico, né? A Coreia e Singapura são países com baixo investimento e alto nível de desempenho, enquanto a Holanda e a Noruega, que estão entre os países que mais investem em educação, tiveram uma queda acima de 25 pontos. Próximo slide. Próximo slide. Avaliação do futuro. Bom, vamos agora entrar naquilo que deve ser objeto da nossa reflexão para o futuro, né? Primeiro, a Base Nacional Comum Curricular. Além dela definir as aprendizagens essenciais e de ser referência para os currículos, ela é também referência para avaliação da aprendizagem. O próximo slide mostra que as competências gerais da base, elas já praticamente envolvem as competências do século XXI, de acordo com todos os documentos da Unesco, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do milênio, né? Então, que é a utilização dos conhecimentos, a curiosidade, a criatividade, valorização da cultura, a a utilização de diferentes linguagens, a compreensão e criação de tecnologias digitais, o mundo do trabalho, projeto de vida para o futuro dos jovens, capacidade de argumentar criticamente, defender ideias, reconhecer-se, cuidar de si, se preparar para a vida, a empatia, o diálogo, a cooperação, o respeito ao outro, o pluralismo de ideias, a autonomia, o protagonismo e a responsabilidade, a autogestão pessoal para tomar decisões. São essas as competências da Base Nacional Comum Curricular e que perpassam todos os objetivos e expectativas de aprendizagem da nossa BNCC e dos currículos, né, para todos os componentes curriculares, leitura, matemática, ciências humanas, ciências da natureza e assim por diante, né? Pode passar, por favor. Então, como é que nós vamos avaliar as competências da Base Nacional Comum Curricular que já estão integradas aos currículos que todos vocês, professores e professoras, desenvolvem no ensino fundamental e também no ensino médio, né? Porque o novo ensino médio já considera a BNCC como a referência curricular do novo ensino médio, e ele ainda está em vigor, embora esteja em discussão no Congresso Nacional. Então, a pergunta é: quais são os comportamentos ou habilidades que podem ser associadas a um estudante que desenvolveu as competências esperadas? Como é que nós vamos considerar
evidência de que o objetivo de aprendizagem foi atingido, né? A partir dessas perguntas, eu então vou falar do que precisa mudar no SAEB devagar, com calma, é preciso ter um plano de mudança gradual do SAEB para avaliar as novas competências, como o próximo slide, por favor, mostra, para que o SAEB possa acompanhar as mudanças que estão acontecendo em diferentes países do mundo, né, nas avaliações dos países e também nas avaliações internacionais. Muita coisa vai ter que mudar, as principais, a matriz de referência do SAEB, os itens de avaliação, os questionários contextuais e a interpretação pedagógica dos resultados para que a gente possa definir os padrões de aprendizagem esperados para os nossos alunos. O próximo slide mostra, então, que o futuro do SAEB está em discussão. O INEP criou grupos de trabalho, esses grupos de trabalho estão discutindo o futuro do IDEB, o futuro do SAEB. O SAEB atual tem um formato impresso, não existe mais prova impressa na maioria dos países, né? A maioria já usa provas exclusivamente digitais. As nossas provas usam principalmente provas de múltipla escolha. Os países estão cada vez mais introduzindo questões abertas, né? E testes adaptativos. Nós não conseguimos avaliar habilidades complexas, as nossas matrizes estão defasadas. Então, o futuro do SAEB, para avaliar essas novas competências do nosso século, que são as competências indicadas pela Unesco, pela OCDE, por diferentes documentos curriculares e educacionais do mundo inteiro, né? Nós vamos precisar rever o SAEB, vamos precisar construir um novo banco de itens, disponibilizar itens para as escolas, introduzir progressivamente, com calma, inovações tecnológicas. Para isso, todas as escolas precisam estar conectadas, né? Bem conectadas, não é com internet que cai, é com uma boa internet, com uma boa velocidade. As provas deverão ser digitais, as plataformas adaptativas de teste, elas deverão ser usadas para avaliação formativa ao longo do ano, assim como para a elaboração de itens para avaliações externas à escola, itens abertos, produção textual, enfim, uma série de mudanças. Para isso, o INEP deverá construir em diálogo, em regime de colaboração com os estados e municípios, uma transição para o SAEB. O próximo slide, por favor. O PISA 2000 a 2025 introduziu muita mudança, né? Inovou as matrizes de leitura, matemática e ciências várias vezes, né? Está mudando a matriz de avaliação de ciências para o ano que vem, 2025. Ciência será o domínio principal, assim como 2022 o domínio principal foi matemática, 2018 foi leitura. Todas as provas do PISA são digitais, todas as provas enfatizam a interdisciplinariedade, avaliou o pensamento criativo, criou instrumentos para avaliar a criatividade, está preparando uma nova referência para avaliar as competências digitais dos alunos no ano que vem. Metade das perguntas do PISA são abertas, os testes são adaptativos, significa que o aluno ele responde uma pergunta, dependendo da resposta que esse aluno der, ele será encaminhado para um caminho ou para outro caminho, ele terá tarefas para desenvolver nos testes adaptativos. O PISA avalia as competências socioemocionais desde 2018, utiliza plataformas adaptativas para avaliar os testes adaptativos às novas tarefas dos alunos e prioriza o bem-estar de todos, os direitos humanos e o meio ambiente.
Próximo slide, por favor, né? O que mostram as avaliações internacionais é que elas usam cada vez mais recursos tecnológicos e, principalmente, a inteligência artificial, né? O PISA está introduzindo novas metodologias, né? De uma forma gradual, com calma, com muita competência, com capacidade de diálogo e de comunicação com todos os países. O NAEP, nos Estados Unidos, está introduzindo mudanças desde 2016, com um plano de longo prazo. O NAEP foi a grande inspiração do SAEB. Gente, em 1995, quando eu fui trabalhar com o ministro Paulo Renato, no Ministério da Educação, e assumi a presidência do INEP, eu fui presidente do INEP de 95 até 2002. O SAEB, que existia, era uma prova tradicional de 22 perguntas, não adotava uma metodologia específica, uma prova não comparava com a outra. Daí, o que nós fizemos? Fomos olhar como é que funcionavam outros sistemas de avaliação, verificamos que o NAEP, nos Estados Unidos, e vários sistemas adotavam a TRI, a teoria de resposta ao item. Já introduzimos a teoria de resposta ao item no SAEB desde 1995, né? Vocês sabem que a TRI, até hoje, é adotada, é a grande referência nossa para todas as avaliações. O CAED utiliza a TRI, o INEP utiliza a TRI, a Fundação Sesgran Rio, a Fundação Carlos Chagas, todas as agências de avaliação e todas as pesquisas que trabalham com avaliação no Brasil utilizam a teoria de resposta ao item, que tem uma característica metodológica que permite a comparabilidade, que envolve um recorte curricular maior, um número grande de perguntas, né? E essas perguntas são distribuídas em cadernos de questões diferentes, e com isso é definida uma escala. Alguns itens de prova são divulgados, a maioria não, e nós temos lá, então, a teoria da resposta ao item desde 1995 no Brasil, e o NAEP desde a década de 80, né? E agora ele está mudando, né? A França está fazendo profundas mudanças. A França agora decidiu uma coisa importante: não faz mais avaliação no final do ano, não faz mais uma avaliação externa no final do ano, só faz avaliação diagnóstica no início do ano letivo. Por quê? Porque é uma maneira da França ajudar o Ministério da Educação, o INEP francês, ajudar os professores a identificarem, desde o começo do ano letivo, os alunos que têm dificuldade e trabalhar um processo de recomposição de aprendizagem desde o início do ano letivo, né? E não faz mais avaliação no final do ano. A Holanda utiliza inteligência artificial tanto para elaborar itens, né? Aqui no Brasil, todos os itens que nós produzimos para aplicar prova nos alunos são feitos só por professores e professoras, dá muito trabalho, é um processo muito longo, muito complexo. Agora, por meio de algoritmos e por meio de instruções humanas para a inteligência artificial, é possível produzir itens que vão avaliar competências complexas, além de corrigir a aplicação das provas, corrigir redação, etc. A Suíça, que é uma federação, ela respeita a autonomia dos 3 cantões e não aplica uma avaliação externa nacional. A Suíça, por uma decisão federativa, né, ela usa o resultado do PISA para significar, para representar a avaliação dos 3 cantões, né? Isso, e as avaliações, então, elas são de cada um dos cantões, e a única avaliação que é nacional na Suíça é o PISA, que todos observam, né? A Alemanha, cada vez mais, investe na leitura em todos os anos, né, do ensino fundamental e também do médio,
para desenvolver a criatividade. Aliás, a França também. A França, para vocês saberem, ela faz avaliação de fluência leitora desde o primeiro ano até o nono ano, porque para a França a fluência leitora é um requisito fundamental para o bom desempenho e aprendizagem de todos os estudantes. A Inglaterra, a Universidade de Cambridge, está desenvolvendo várias pesquisas sobre o futuro das avaliações e, no final desse ano, a FLIP, um encontro de 18 países em Lisboa, eu participei desse encontro agora, há 15 dias, nesse seminário de Lisboa, onde estavam todos os países, eu citei apenas alguns, né? Nós verificamos que eles vão lançar uma livraria internacional de testes digitais interativos para serem oferecidos para todos os países, e a intenção deles é que isso seja gratuito e financiado pela Unesco, pela OCDE e assim por diante. O próximo slide. O que está em discussão? Que a avaliação das competências do século XXI, elas envolvem novos métodos, novas escalas, novos testes, tá certo? Por quê? A avaliação de uma competência como criatividade, né, ela testa os limites de um método como a TRI, né? Isso vai exigir, e a OCDE está desenvolvendo isso, a Unesco também, a construção de novas escalas de itens com base no comportamento, nas atitudes dos alunos. Por quê? Porque para medir a autorregulação da aprendizagem, para medir a criatividade do aluno respondendo um teste, eu preciso usar dados de tarefas que são apresentadas aos alunos por meio de plataformas interativas que não permitem o uso, por exemplo, da TRI. Por quê? Porque a resposta a uma pergunta, né, depende da outra. Então, a TRI não atende mais, do ponto de vista metodológico, à necessidade que nós temos de ter um método seguro para analisar essas novas competências que são avaliadas por meio de plataformas digitais interativas. Eu vou dar um exemplo de um teste, né? Por exemplo, o PISA pediu aos alunos, por meio de uma plataforma interativa para avaliar a criatividade, ele diz assim: veja essa figura é uma bicicleta, me diga como é que você poderia melhorar essa bicicleta. Para explicar a melhoria da bicicleta, você tem 5 minutos para apresentar um aplicativo que desenvolva o novo desenho dessa bicicleta inovadora que você está criando, né? Claro que os alunos brasileiros não conseguiram, tiveram uma tremenda dificuldade para responder essa tarefa de criatividade, né? Então, a pergunta é: a nova geração é muito digital, vive no universo digital, os alunos mudaram e, para isso, nós precisamos mudar as avaliações. O próximo slide, eu vou procurar andar rápido agora, porque eu sei que eu estou estourando o meu tempo, é o futuro, que é a inteligência artificial, o futuro do trabalho, o futuro da educação. O próximo slide, por favor, e já pula para o próximo. Próximo. Primeiro, o futuro do trabalho. O que o futuro do trabalho quer, tá certo? Pode passar. O próximo, por favor. Futuro do trabalho está valorizando cada vez mais essas competências: pensamento analítico, criatividade, resiliência, motivação, curiosidade, alfabetização digital e assim por diante. O próximo slide, por favor, tá? O próximo slide é como é que a inteligência artificial vai impactar as nossas escolas. Tutoriais personalizados para recomposição da aprendizagem, ensino de idiomas, aprendizagem baseada em jogos e, principalmente, avaliação. O uso da inteligência artificial já é uma realidade no desenvolvimento das avaliações. O próximo slide, por favor.
E aqui eu termino, eu vou deixar o resto para trás, citando o professor Antônio Nova, da Universidade de Lisboa, lembrando sempre que nós não estamos dizendo que a inteligência artificial vai substituir professor, vai substituir a escola. Não. A inteligência artificial é um recurso de apoio ao professor para fazer a avaliação formativa do aluno, para fazer a avaliação somativa externa à escola, que está sendo usada cada vez mais na maioria dos países e que tem como princípio o seguinte: é preciso transformar o que existe sem perder o que existe, tá certo? Portanto, nós vamos transitar para uma avaliação transdisciplinar, vamos valorizar cada vez mais o trabalho e protagonismo dos alunos, vamos fazer com que a escola esteja cada vez mais conectada com o mundo em que nós vivemos e com as mudanças em andamento. Muito obrigada. Pode encerrar, por favor. Oi, encerra. Tira da tela, por favor. Oi. Muito obrigada. É que eu comecei, eram 18h42 e agora são 18h15. Então, eu passei 5 minutos do meu tempo. Começou um pouco atrasado, desculpa. Não passou, não, Marilena. Fique tranquilo, sempre é muito bom poder te ouvir e é um privilégio poder aqui também compartilhar esse momento, esse espaço com você. E além de cumprimentar você, cumprimento a todos que nesse momento estão aí por todo esse país, podendo acompanhar essa iniciativa maravilhosa. Quero aqui deixar um registro, meus cumprimentos ao professor Mozart. Parabéns para ele, para toda a equipe a organizar esse momento de formação de gestores escolares. E é tão bom, Marilena, ver e poder acompanhar aqui essa análise que você traz sobre o futuro da avaliação, porque a avaliação agora ela ganhou um espaço ainda mais importante dentro do processo de gestão das redes de ensino. A avaliação passa a ocupar um espaço importante porque ela, em certa medida, acaba definindo também como vai se dar algo que é muito importante na organização e no funcionamento das redes de ensino, que é a questão do financiamento da educação. E essa sua contextualização, não apenas aqui, mas mundialmente, da forma como você trouxe, é neste momento essencial para que os gestores escolares, que neste momento estão aí ocupando essas posições nas nossas escolas de educação básica, e aqueles que também acompanham esta formação aqui pela Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, e que no futuro poderão estar à frente da gestão das escolas públicas, possam compreender a dimensão e da importância da avaliação no contexto do financiamento da educação. E mais do que nunca, nós tivemos, a partir da vigência da Emenda Constitucional 108, um avanço bastante interessante no Brasil. Eu tenho pesquisado, Marilena, bastante, a gente não está encontrando referência na literatura de um país que tenha tomado a decisão de providenciar uma mudança tão forte na estrutura de financiamento da educação, como o Brasil fez a partir da Emenda Constitucional 108. E esta mudança na Emenda Constitucional, essa mudança na sistemática de financiamento a partir da Emenda Constitucional 108, é algo que começou a ser pensado, planejado lá atrás. Marilena estava no MEC ainda, que foi aprovada depois durante o governo Bolsonaro e que persegue agora, está sendo implementada e avançada no governo Lula. Portanto, nós estamos falando de algo que transforma a educação a partir de uma decisão do Estado brasileiro, não de um ou de outro governo, mas algo que transcende os governos e que, a partir de uma decisão do Estado brasileiro, resolve priorizar a aprendizagem com equidade para definir o financiamento da educação. A Marilena trouxe bastante dados aqui que nos permitiu compreender um pouco mais de como se dá o contexto da oferta da educação no Brasil, mas também o que nós estamos conseguindo alcançar ao final da educação básica. E tem um dado bastante interessante aqui do Anuário da Educação Brasileira, Marilena, que eu sempre gosto de trazer
para a reflexão inicial, que é o seguinte: hoje no Brasil, de cada 100 crianças que entram na escola, 93 concluem o quinto ano do ensino fundamental, 82 terminam o nono ano, terminam o ensino fundamental, e 69 concluem a educação básica. Mas o grande problema é que não apenas parte dos estudantes acaba não tendo a sua trajetória completa da educação básica. Aqueles que podem concluir, por exemplo, o quinto ano, a gente observa que só 61% aprende o que tem que aprender em língua portuguesa e 51,5% aprende o que tem que aprender em matemática. Daqueles que concluem o ensino fundamental, terminam o nono ano, de cada 100, 41 crianças aprendem o que tem que aprender em língua portuguesa e 21 aprendem o que tem que aprender em matemática. E lá ao final da educação básica, 37% apenas dos estudantes estão dominando, né, os objetivos de aprendizagem adequados ao final da educação básica em língua portuguesa, e só 10% aprende aquilo que é apropriado ao final da educação básica em matemática. O resultado disso, de uma maneira, e a Maria Helena também trouxe uma reflexão interessante aqui, e eu uso aqui o professor Luciano Rocha para dizer o seguinte: olha, ao final do quinto ano, hoje, pouco mais da metade dos alunos domina o mínimo necessário em língua portuguesa, e mais de 2/3 não sabem calcular o resultado simples de uma adição. Ao final da educação básica, quando a gente chega lá no terceiro ano, daqueles 69 que concluíram o terceiro ano do ensino médio, de cada 10 alunos, só 2 conseguem se posicionar criticamente frente a um texto que acabou de ler. E 35% dos estudantes não operam uma relação de troco. Por exemplo, é este cenário, é este movimento, aliado ao que nós estamos podendo observar agora. A Maria Helena trouxe uma reflexão de 2019 a 2021. Eu dou um passo atrás para reforçar aquilo que a Maria Helena falava, né? Mas à medida que o tempo passa, tanto em língua portuguesa como em matemática, a quantidade de estudantes que se apropriam daquilo que é esperado ao final do quinto ano, do nono ano e do terceiro ano, diminui tanto em língua portuguesa e matemática. Só que o Brasil resolveu também olhar para quem são esses estudantes que não estão aprendendo aquilo que deveriam aprender ao longo da sua trajetória na educação básica. E aí o que a gente pode ver é que nós temos uma diferença muito grande a partir da cor e do nível socioeconômico das crianças, em que estudantes brancos e estudantes em escolas públicas com um nível socioeconômico mais alto têm um rendimento bastante mais elevado do que os estudantes pretos e aqueles com nível socioeconômico mais baixo. E recentemente eu vi um estudo com o pessoal lá do INEP, que isso tem persistido no Brasil nas últimas 2 décadas. Nós não estamos conseguindo reduzir o déficit de aprendizagem entre alunos brancos e pretos, entre estudantes com maior e com menor nível socioeconômico. Pois bem, é por conta disso que a Maria Helena descreveu, e disso que eu trago aqui, que o Estado brasileiro decidiu mexer com aquilo que é talvez o órgão mais sensível do corpo humano, que é o bolso, né, Maria Helena? E aí mexe com o bolso da educação, por meio do Fundeb, e mexe com o bolso das prefeituras, por meio do ICMS. Esta mudança, ela, bem da verdade, torna o Fundeb permanente. A Emenda Constitucional 108, ela torna o Fundeb permanente, criando novas regras, mas ela também altera o mecanismo de como os governos estaduais repassam parte daquilo que eles arrecadam com o ICMS para as prefeituras. Portanto, a Emenda Constitucional 108 tem como grande objetivo buscar ampliar a possibilidade de aprendizagem para todos e para cada um dos estudantes, porque busca alcançar a elevação da aprendizagem com equidade, para que a gente possa reduzir esta desigualdade a partir de nível socioeconômico, raça, cor e outras questões que estão aí postas. E quando a gente está falando dessa mudança no Fundeb, dessa mudança no ICMS, é bastante interessante, porque isso muda profundamente a forma como a estrutura de financiamento da educação está posta no Brasil. Nós temos várias fontes que alimentam os recursos de uma secretaria estadual, de uma secretaria municipal de educação. Os 25% que estão previstos lá no artigo 212 da Constituição e o Fundeb são as principais fontes que financiam a educação. Por exemplo, na esfera municipal,
quando nós desconsideramos os municípios de grande porte, aqueles com mais de 500 mil habitantes, e quando nós desconsideramos municípios que têm um polo econômico muito forte, a exemplo daqueles que têm refinarias e outros investimentos muito fortes econômicos, né? Nós estamos falando que nos municípios de pequeno, médio porte, Fundeb e os 25% representam mais ou menos 94% de todo o dinheiro da educação. E a Emenda Constitucional 108, para garantir o direito de todos, de cada um dos estudantes, vai lá e trabalha essencialmente com os 25 e com o Fundeb. Na prática, ela mexe com parte daquilo que os municípios recebem de fora, né? Porque os impostos que compõem os 25% dos municípios, né? O IPTU, ITBI, quando o imposto de transferência de bens intervivos, quando eu vendo imóvel, eu vou na prefeitura recolher ITBI, e o ISS, Imposto sobre Serviços, esses estão sob a competência da arrecadação, em relação aos impostos, a gente não tem mudança na esfera municipal. Mas em relação às transferências, os municípios recebem de fora o FPM, que vem do governo federal, o ICMS, que vem do governo do estado, ITR, IPI, que vem do governo federal também, e IPVA, que vem do estado. Mas o ICMS, em cada 10 prefeituras, em 6 delas, ele é o primeiro imposto, é o mais importante. E nas outras, ele é o segundo mais importante, a segunda mais importante transferência. Portanto, o que acontece é que essa mudança ela mexe tanto nos 25%, porque aquilo que vem de fora, FPM, ICMS, IPVA, 5% vai lá para constituir os 25% que a gente precisa aplicar na Constituição, para fins de cumprimento do artigo 212, mas mexe também com o Fundeb, porque 20% do ICMS vai para o Fundeb. Então, olha como nós temos, neste momento, a partir do ano de 2021, uma mudança muito forte na composição dos 25 e na formação do Fundeb, porque agora a arrecadação da educação, Fundeb, e a arrecadação das prefeituras, especificamente no ICMS, são impactadas pela garantia da melhoria da aprendizagem de todos os estudantes. Por isso que a gente está dizendo aqui da elevação de aprendizagem com equidade, a elevação da aprendizagem de todos os estudantes, considerando os grupos socioeconômicos, raça, cor e aí por diante. E quando a gente está falando do Fundeb, só para a gente dar um panorama nacional, muitas pessoas pensam e ainda imaginam que o Fundeb é um dinheiro do governo federal. Não, ele é um dinheiro de estados e municípios, que está centrado numa política que começou lá atrás, com o Fundef, em 1998, começou lá atrás com o Fundef, em que parte do dinheiro da educação ele é retido, ele é separado, é juntado, é reunido em todo um fundo e passa a ser aplicado a partir de algumas regras. E aí o dinheiro é de estados e municípios com uma participação do governo federal. No caso do Fundeb agora e do Fundeb permanente, existem 3 formas de estados e municípios receberem dinheiro do governo federal. A primeira delas é a complementação por meio do valor aluno ano Fundeb, em que existe um valor mínimo nacional, este ano é um valor per capita por aluno de R$ 5.354, e aonde não se alcança esse valor mínimo nacional em cada estado, você recebe complementação por meio do valor aluno ano Fundeb. Por exemplo, lá no Pará, quando a gente pega o tamanho do dinheiro do governo do estado e das prefeituras, aqueles 20%, reúne todo esse dinheiro e divide pelo número de alunos, dá R$ 3.900, dá menos de R$ 4.000. Só que o mínimo nacional é 5.300. Então, a diferença entre o que dá no Pará e o mínimo nacional, eles recebem como complementação por não alcançar o valor mínimo nacional. E o mesmo acontece lá em Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, este ano. Mas existe uma segunda forma de receber complementação da União a partir do Fundeb permanente, que é mesmo em São Paulo, onde a Maria Helena está, ela está lá em Campinas, está em casa hoje, Maria Helena? Está em Campinas? Tá. Então, mesmo no estado rico, mais rico do país, onde nós temos a economia muito forte, né? 28% do PIB do Brasil está lá em São Paulo. Mesmo em São Paulo, a gente tem 8 cidades que são muito pobres. E por serem muito pobres, mesmo dentro do estado mais rico, recebem complementação do valor aluno ano total.
E aí a complementação do VAT, ela tem essa perspectiva de redistribuir recurso, num efeito meio que Robin Hood, para que pegue o dinheiro do governo federal, que é o ente federado mais rico, e distribua entre os entes federados mais pobres. E aí você pega todo o dinheiro da educação no Brasil inteiro, para simplificar, para a gente entender um pouquinho melhor, pega todo o dinheiro da educação, divide por todos os alunos do Brasil, dá R$ 8.426. Só que, por exemplo, eu vou numa determinada cidade em São Paulo e faço a mesma conta. Eu pego todo o dinheiro da educação, divido pelo número de alunos. Eu pego Fundeb, 25, salário de educação, PNAT, PNAE, PNLD, pego tudo. Divido pelo número de alunos. Se der menor que 8.400, a diferença recebe como complementação da União por meio do VAT. Se der maior, não recebe. E aí nós temos um universo de municípios no Brasil inteiro recebendo recurso por serem municípios que têm uma pequena perspectiva de arrecadação. Porém, o que há de muito novo com o Fundeb permanente é a complementação VAR. Por quê? Se o grande objetivo da emenda 108 é garantir a aprendizagem de todos, de cada um dos estudantes, as redes de ensino, municipais e estaduais, que alcançarem elevação da aprendizagem e redução das desigualdades educacionais, poderão receber um recurso novo, limpinho, limpinho, por garantir o direito à educação, que foi o início da fala da Maria Helena aqui. Isso tem mudado a perspectiva de como as redes de ensino devem, a partir de agora, se organizar no Brasil. E aí, só para a gente mais ou menos entender, o Fundeb esse ano deve ficar, do Brasil inteiro, juntando tudo, deve dar aí uns 290 bilhões de reais, dos quais 243 são recursos dos governos estaduais e das prefeituras. Mas 24 bi e 300 é para quem não alcança o mínimo nacional, vai ser dividido entre os municípios que não alcançam o mínimo nacional. 18 bi entre aqueles que são pobres, que têm pobres no sentido de ter uma pequena perspectiva de arrecadação. Mas 3 bilhões e 600 serão divididos entre municípios e estados que estão conseguindo alcançar a elevação de aprendizagem combinada com a redução das desigualdades educacionais. Todo mundo conhece bem o Fundeb, acho que a gente não precisa fazer aqui um aprofundamento tão grande, né? Mas uma pequena coisa que eu queria trazer aqui em relação ao VAR, que esse dinheiro novo que chega a partir de agora, ele é tão interessante porque todo mundo lembra que 70% da receita do Fundeb a gente tem que aplicar em remuneração de profissionais de educação. Só que o VAR, ele não entra no cálculo dos 70, porém você pode aplicar em remuneração. Então é um dinheiro limpo, livre, que pode impulsionar a remuneração dos profissionais de educação em cada rede de ensino, o que é bastante interessante. Então, só para a gente lembrar, o Fundeb criou novas regras e aí surge essa complementação VAR, que é a grande mudança na sistemática de financiamento da educação, e também todos os estados precisavam adequar suas legislações, porque para dividir o ICMS com as prefeituras, tem que considerar, a partir de agora, a melhoria da aprendizagem dos estudantes. Isso que está acontecendo no Brasil, Maria Helena, é bastante interessante. Eu estou publicando em breve agora um artigo aí na Fineduca sobre essa questão, em que ela está muito alinhada àqueles princípios da Constituição Federal que rege a administração pública. Porque na administração pública todo ato tem que ser legal. A gente tem que respeitar a lei. E o direito à educação, ele é sagrado, disposto no artigo 205, como foi a primeira coisa que nós pudemos observar aqui na fala da Maria Helena. Mas todo ato na gestão pública, ele tem que também, ao mesmo tempo de respeitar a legalidade, ele tem que estar revestido de probidade. Portanto, eu preciso assegurar que todas as ações que nós desenvolvemos na gestão pública precisam combinar legalidade com probidade, o princípio da moralidade. Mas também todo ato tem que estar revestido de impessoalidade. E aí é muito complexo quando a gente vê em algumas redes de ensino algumas medidas, Maria Helena, que impulsionam a trajetória de aprendizagem de alguns estudantes, o que faz até crescer o IDEB, o que, na minha opinião, é um equívoco muito grande, porque é evidente que é muito mais fácil você
Um aluno de quinto ano que alcançou os 200 pontos em língua portuguesa e os 225 em matemática, que é a expectativa neste momento do INEP, e isso vai ser revisto, como a Maria Helena já falou, essa escala de proficiência, né? Mas é muito mais fácil, de repente, se impulsionar a trajetória desses estudantes e esquecer aqueles que estão lá atrás. Isso tem acontecido no Brasil, porque algumas redes de ensino têm evoluído a proficiência média em língua portuguesa e matemática. Isso é o quinto, nono, terceiro ano do ensino médio. E combinado isso com taxa de aprovação, tem impulsionado até o crescimento do IDEB. Porém, a distância de aprendizagem entre os estudantes, ela não tem reduzido. Isso, em certa medida, está ferindo o princípio da impessoalidade. E tudo que a gente faz na administração pública também está revestido de transparência, de publicidade, que o grande objetivo que organiza a administração pública é alcançar a eficiência. Só que eficiência, no contexto atual, ela se desdobra em dois fundamentos bastante interessantes. Porque quando eu estou falando de eficiência, eu estou falando se eu estou acompanhando a arrecadação, se eu estou garantindo que os 25 estão sendo aplicados, se eu estou destinando os 90% do Fundeb dentro de cada exercício e só remanejando até 10% para ser aplicado no ano que vem, se eu estou usando 70% do Fundeb para pagar profissionais de educação, isso é ser eficiente. A partir de agora, dois novos fundamentos se desdobram desse quinto princípio do artigo 37 da Constituição Federal. O primeiro fundamento é o da eficácia. Por quê? Eu tenho que definir com bastante clareza o que eu vou fazer na gestão pública. E a eficácia, ela requer planejamento. A eficácia determina a necessidade de fazer corretamente aquilo que é minha atribuição na gestão pública. Portanto, eu preciso definir o que eu vou fazer, como eu vou fazer, quando eu vou fazer, quem vai ser contemplado com esta medida que nós vamos implantar. Nesse contexto, garantir a aprendizagem de todos os estudantes, inclusive aqueles que, neste momento, os números têm demonstrado uma desigualdade importante a partir de nível socioeconômico, de raça, de cor, é essencial. Por quê? O segundo grande fundamento que desdobra da eficiência é a efetividade, Maria Helena. Se nós temos a capacidade de aplicar corretamente os recursos, aplicar no tempo certo, naquelas questões previamente definidas, planejadas e que podem impulsionar a trajetória dos estudantes, que resultado nós poderemos alcançar para garantir o direito de todos os estudantes. E aí, a lei que regulamenta o Fundeb, ela cria um mecanismo bastante interessante para definir quem pode receber esta complementação nova, essa complementação VAR, a partir dos resultados alcançados que combinam melhoria da aprendizagem e redução de desigualdade educacional. A primeira condição que a lei coloca é que, para que se defina quem será o gestor escolar, nós temos duas possibilidades. A primeira delas é a escolha democrática, ouvindo a comunidade, ou a segunda é um processo de seleção. Porém, em ambos os casos, isso tem que estar combinado com critérios de mérito e desempenho. O segundo é que pelo menos 80% dos estudantes participem do SAEB. Não raro, a gente pôde observar em muitos casos uma redução muito grande de estudantes participando nas edições anteriores do SAEB. A terceira é a própria redução, a terceira condição é a própria redução das desigualdades educacionais. A quarta é o regime de colaboração em diversos aspectos, entre eles que cada estado tinha que ter a sua lei, todos os estados têm aí a sua lei do ICMS, tem uma questão a ser discutida no Rio de Janeiro, mas tem uma decisão judicial, não cabe agora e não é momento da gente aprofundar essa discussão. E a quinta condição, a Maria Helena já trouxe aqui, que é o alinhamento do referencial curricular da rede de ensino à Base Nacional Comum Curricular. A base é uma transformação muito grande, porque ela, em certa medida, coloca aquilo que nós devemos, a maneira como nós devemos organizar a educação infantil e organizar pedagogicamente ensino fundamental e ensino médio, né, para que a gente consiga assegurar, a partir das áreas, e considerando dentro de cada área o seu respectivo componente curricular, dentro de cada componente curricular, cada objetivo de aprendizagem que é esperado que o estudante assimile em cada ano de escolaridade na sua trajetória ao longo da educação básica. Só que quando a gente fala
da melhoria da aprendizagem combinada com a redução das desigualdades educacionais, a lei criou uma metodologia de cálculo. E ela definiu que essa metodologia deve considerar o nível e o avanço dos estudantes distribuídos ao longo da escala do SAEB. O nível e o avanço. Olha que coisa interessante. Não basta apenas subir o nível médio de proficiência da rede, até porque é fácil você impulsionar a trajetória da aprendizagem daqueles estudantes que já alcançaram os patamares que deveriam alcançar. Mas também vai ser considerado o avanço, inclusive o peso maior vai ser dado ao avanço. Também vai ter, também considera as taxas de aprovação no ensino fundamental, no ensino médio e as taxas de atendimento escolar. Mas como que é essa questão do nível e do avanço? Isso é regulamentado por uma comissão formada pelo Ministério da Educação, pela representação dos secretários estaduais de educação por meio do CONSED e dos secretários municipais de educação por meio da Undime. É uma comissão intergovernamental, federativa, né, que regulamenta tudo isso todos os anos, mas a comissão para regulamentar tem que considerar o seguinte em relação à evolução de aprendizagem dos estudantes. Primeiro, tem que observar a escala do SAEB, e aí você distribui todos os estudantes ao longo da escala. Mas você precisa considerar a proporção de estudantes que têm seus resultados abaixo da onde deveriam estar. E esta é uma questão importante. Se nós olharmos apenas para o IDEB, a gente jamais vai conseguir poder acompanhar esta redução da desigualdade educacional. Assim como se a gente, mesmo esquecendo o IDEB, não dando toda essa importância que o IDEB assumiu, até porque tem muita coisa aí por trás, mascarando e escondendo os resultados e o que acontece em muitas redes. Mas se a gente considerar só proficiência e olhar o desempenho médio, a gente também não vai observar, Maria Helena, aqueles que estão ficando para trás. E o grande objetivo da Emenda Constitucional 108 é assegurar a aprendizagem de todos e cada um, inclusive daqueles que estão ficando para trás. A metodologia de distribuição do VAR é essa que está na tela, é um pouquinho complexa, a gente não precisa aprofundar hoje, mas eu trago aqui para que a gente possa ver. E para começar a encerrar aqui a minha participação, eu queria dizer que a emenda 108 determinou que todos os estados precisavam, ao mesmo tempo, adequar suas legislações do ICMS. E a partir de agora, o ICMS, quando o estado vai dividir, vai distribuir com os municípios, ele tem que seguir uma regra que está na Constituição, que é assim, olha, o valor adicionado, ou seja, aquilo que o município ajuda na geração do ICMS do estado, ele vai ter um peso entre 65% e 75% da distribuição do dinheiro. Mas 35%, entre 25% e 35% deverão ser critérios técnicos, dos quais, seja 25%, 27%, é no mínimo 25%, no máximo 35%, nos quais pelo menos 10% têm que ser reservados à melhoria da aprendizagem e redução da desigualdade educacional. Pois bem, cada estado aprovou a sua legislação de acordo com a sua realidade e não temos uma regra nacional. Por exemplo, eu estava acompanhando na imprensa que em Minas Gerais se propõe talvez até uma adequação na legislação, que saiu a legislação de Minas Gerais. Porém, os municípios grandes, como Contagem, Betim, Uberlândia, estão se sentindo extremamente prejudicados na forma como ficou o texto da legislação e estão pedindo alteração. Em outros estados, tem o indicador do ICMS Educação, está equivalendo a 17%, na maior parte é 10%, tem estado que é 18%, cada um cria a sua lei e aí a gente precisa conhecer melhor como é essa realidade e qual é o percentual do ICMS da educação em cada um dos estados. Porém, tem uma outra coisa importante que é a seguinte: cada estado definiu também como vai ser a metodologia de cálculo. E aí eu tenho observado, eu tenho pesquisado bastante todos os estados e tenho observado, Maria Helena, que na maior parte dos estados não está apenas sendo dada importância para resultados de proficiência em quinto ano. Também está sendo dado importância para a etapa da alfabetização, o que é muito importante. Se garantirmos a alfabetização no tempo certo, ampliamos consideravelmente a perspectiva de trajetória da criança ao longo da educação básica. Alguns estados usam suas próprias avaliações, mas
outros estados estão usando ainda o SAEB. Porém, concluo aqui trazendo os resultados que foram agora recentemente reunidos pelo Ministério da Educação e que demonstram, Marilena, que nós estamos tendo pós-pandemia, na geração que ingressa no ensino fundamental pós-pandemia, uma perspectiva bastante interessante. Nós, em nível nacional, temos hoje 56 de cada 100 crianças alfabetizadas, dados de 2023, do ano passado, de acordo com as informações reunidas pelo Ministério da Educação em todos os estados, nesse grande acordo nacional que vem já de algum tempo, né, para a gente garantir a alfabetização das crianças no segundo ano. E aí, nós só não temos informações do Acre, Distrito Federal e Roraima, né? Mas no Brasil, de cada 100 crianças, na média, 56 estão plenamente alfabetizadas ao final do segundo ano de 2023. Eu coloco na tela agora, num azul mais escuro, a meta para 2024. E aí a gente está vendo que alguns estados estão já com resultados bastante interessantes. Em alguns estados, um caminho ainda a ser percorrido. Mas quando eu comparo o resultado de 23 com a meta de 24, nessa linha que eu tracejei em laranja, a gente já começa a ver os estados que estão abaixo do laranja e que têm um caminho ainda a ser percorrido porque não alcançaram a média nacional. Porém, nessa linha tracejada em amarelo, eu coloco a meta do ano que vem e a gente vê já os estados que estão com um caminho a ser percorrido. Por que que eu estou trazendo esse desenho, Marilena? No Ceará, no Espírito Santo, em Goiás, no Maranhão, em Minas Gerais, em Pernambuco, no Paraná, em Roraima, o que a gente pode observar neste momento é que esses estados estão acima da média nacional de 23, Maria Helena, e também estão já superando, desculpe, o resultado deles em 2023 é acima da média nacional e já estão superando a meta prevista para 2024. E os outros estados têm um caminho a ser percorrido. É claro que esta perspectiva de financiamento da educação, em que parte da receita do Fundeb e que a receita do ICMS, portanto, a receita da educação e a receita da prefeitura estão condicionadas à melhoria da aprendizagem e redução de desigualdade educacional, é claro que esta informação ela é importante. Minimamente, esses estados que já estão garantindo resultados mais elevados de estudantes alfabetizados no segundo ano são estados que têm perspectiva de continuar e ampliar a sua capacidade de arrecadação na complementação VAR. Mas dentro desses estados é importante também conhecer quais municípios já conseguiram evoluir e avançar também a partir do ponto de vista da distribuição do ICMS. Em linhas gerais, quero dizer que nós temos, do ponto de vista da gestão escolar neste momento, como grandes desafios, o primeiro deles, a integração entre a equipe das escolas e a equipe das secretarias. Não dá mais para termos um grupo de WhatsApp lá do pessoal da Secretaria de Educação e um grupo de WhatsApp de diretor de escola, um grupo de WhatsApp de coordenador pedagógico. É todo mundo junto e misturado, jogando no mesmo time. Se nós não tivermos um trabalho integrado entre as equipes da secretaria e das escolas, a gente não vai conseguir avançar. E eu não estou falando avançar do ponto de vista de aumentar a receita do Fundeb, Maria Helena, ou de aumentar a receita do ICMS. Eu estou falando do ponto de vista de garantir o direito do estudante, que foi sua fala inicial aqui. O segundo aspecto que eu queria trazer é que a gente precisa ter um trabalho conjunto, pautado em planejamento, gestão pública. Nós precisamos que todas as ações sejam precedidas de planejamento, e esse planejamento tem que ser integrado entre equipes das escolas e equipes das secretarias. Avaliar, e aqui eu vou pegar carona na sua fala, Maria Helena, é essencial. Se nós não tivermos a capacidade de estruturar dentro das nossas escolas e das nossas redes processos e ações de avaliação de aprendizagem que possam demonstrar individualmente a evolução de cada estudante a partir de cada área do conhecimento, dentro de cada componente curricular, para que a gente possa conhecer como está o desenvolvimento da criança,
formidabilidade. Para alcançar cada objetivo de aprendizagem, nós vamos continuar tendo uma grande distância entre aquilo que nós achamos que acontece dentro de cada sala de aula e aquilo que realmente acontece, que as avaliações estão demonstrando. E mais do que nunca, a avaliação da aprendizagem é essencial, só que a gente precisa dar para ela um uso mais pedagógico, mais efetivo para interferir na sala de aula. Se nós não apoiarmos os nossos professores para poder conhecer, compreender o resultado das avaliações, e se não tivermos um uso mais pedagógico desses resultados, nós não conseguiremos avançar na garantia do direito dos estudantes. Um prazer muito grande estar aqui com vocês. Estourei um pouquinho o meu tempo e acho que sobrou alguns minutos aí. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Gabriel Roseno, sou aqui do Centro Universitário Facens e queria agradecer principalmente a presença, né, da professora Maria Helena, do professor Carlos Sanches e representar, né, realmente os nossos professores que estão acima, né, que estão fazendo a organização dessa aula aqui para nossa formação de lideranças escolares, o professor Mozart, o presidente, né, da nossa mantenedora, o Antônio Roberto Beldi, o nosso magnífico reitor, o professor Dr. Fabiano do Prado Marques, o pró-reitor de Ciências Exatas e Pós-Graduação, professor mestre Luciano Freire, e assim como todos os outros profissionais que estão aqui colaborando, né, com o desenvolvimento de toda essa aula. Então, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês, isso colabora muito com o desenvolvimento das nossas diretorias, né, de todo o Brasil. E nós aqui do Centro Universitário Facens, nós estamos localizados em Sorocaba. Então, caso vocês tenham interesse de conhecer nosso centro universitário, nós temos curso de graduação, pós-graduação, extensão, e em diversas áreas, como engenharia, saúde, arquitetura, urbanismo e a área de tecnologia. E agora vamos às perguntas, pessoal. Principalmente, só temos até o momento uma pergunta, né? Se não deixei passar nenhuma aqui, pelo menos para o chat, até o momento só temos uma pergunta, do Alex Juliano Rodrigues. A pergunta é uma curiosidade. Em países europeus, também segue um sistema de progressão seriada, assim como seria aqui no Brasil? Esse sistema oferece impacto negativo nas avaliações? Se os professores puderem colaborar com a resposta. Eu posso. Como é que chama o professor que fez a pergunta? Alex Juliano Rodrigues. Oi, Alex. Todos os países com bons sistemas educacionais têm progressão continuada. Na França, eles fazem prova ao final do terceiro ano, do sexto e do nono. Nos Estados Unidos, ao final da quarta e da oitava série. Na Finlândia, ao final do nono ano, não tem prova, não tem, é progressão continuada. Todo aluno tem que aprender. E, para isso, os professores têm boas condições de trabalho, acompanham os alunos, evitam a reprovação. A progressão continuada é algo que é muito valorizado na literatura internacional. A repetência é considerada um péssimo fator e é uma das principais causas da baixa aprendizagem, inclusive aqui no Brasil. Eu quero aproveitar para cumprimentar o Carlos, foi excelente a sua apresentação. Gostei demais, viu, Carlos? Sempre gosto dos teus gráficos, acho o máximo, viu? Muito bom. Depois você me manda, se você achar que dá para mandar, eu adoro esses gráficos e dou os créditos, eu sempre dou o crédito de quem é o autor, né? Agradecer a Facens, agradecer o Mozart, agradecer, eu sou da cátedra Instituto Ayrton Senna, trabalho em parceria com o Mozart, lá na USP Ribeirão, enfim, agradecer o Instituto de Estudos Avançados da USP Ribeirão e agradecer a todos os que participaram aqui desse nosso encontro. Encerro só fazendo uma questão para o Carlos. Carlos, a avaliação da alfabetização que foi feita agora, segundo o INEP e as explicações do INEP, ela ainda é uma transição para poder chegar, né? Por quê? Porque as avaliações são estaduais, são provas diferentes, que avaliam coisas diferentes, houve uma parametrização das escalas e há muitos estudos sendo feitos, inclusive pelo INEP, para aperfeiçoar essa escala. Então, a minha sugestão para você é que, quando você for falar dessa escala de alfabetização que foi anunciada agora, ter bastante cuidado, porque ela pode sofrer mudanças assim meio grandes, né?
de acordo com as análises e estudos. Mas eu considero um grande passo, principalmente, nós temos um sistema de avaliação que considera o resultado da aprendizagem e a diminuição das desigualdades educacionais. Para mim, esse é um grande ganho do novo Fundeb, e eu acho que realmente é o único país que tem isso, suponho, né? Não sou estudiosa do assunto. Mas parabéns, muito bem, Carlos. Eu queria também agradecer essa possibilidade, essa oportunidade. Eu já te mandei o material, Maria Helena. E aí, quem sabe a gente vai poder retomar o Ministério da Educação tendo avaliação, de alfabetização, né? Organizada pelo Ministério da Educação, que acho que seria uma grande medida por tudo que a gente está neste momento, né, vivendo. E acho, Maria Helena, que essa perspectiva, que é inédita, assim, nenhum país do mundo decidiu estruturar sua sistemática de financiamento como o Brasil fez a partir dos resultados de avaliação, ainda que em parte, não é totalmente, é em parte. Eu acho que isso demanda a todos a necessidade de parar, pensar e refletir mais, para que a gente possa organizar melhor, pensar melhor como organizar as nossas redes de ensino. Eu acho que trazer a possibilidade desse tema aqui para atuais gestores e futuros gestores escolares é uma perspectiva bastante interessante, porque este é um tema que tem que estar presente no cotidiano da gestão das redes e das escolas. Obrigado pela oportunidade, foi um prazer estar aqui com vocês. É. Muito obrigada também, viu, Diego? E acho que você que está aí na tela, o Carlos, a todos os professores e professoras, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Muito bom. E vamos aprofundar a questão da alfabetização. Eu tenho uma enorme preocupação, tenho tido um bom diálogo com o INEP sobre isso, e acho que é algo que a gente precisa, de fato, avançar, né, para termos uma avaliação única nacional, para poder apoiar os municípios e estados nesse desafio que é fundamental para melhorar a educação com mais equidade e diminuir a desigualdade educacional. Então, agora a gente encerra, pessoal. Estamos agora com 140 pessoas assistindo, 140 diretores assistindo, então a gente agradece realmente a presença de todos vocês. O link do registro da presença está disponível aqui no chat para vocês. E a gente agradece até a nossa próxima aula, que, se eu não me engano, vai ser no dia, se eu não me engano, não, será no dia 18 de julho. Então, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigada.